A quarta-feira do Internacional é marcada por uma informação bombástica. Tyson estaria de saída do Internacional e teria sido comunicado disso por parte da direção colorada, que inclusive teria manifestado o interesse de que o jogador nem se reapresente no dia 14 de dezembro. E a partir disso, diversas repercussões. O empresário se manifestou, algumas partes se mantiveram em silêncio. A gente amplia isto em seguida. Enquanto isso, um clube italiano demonstra interesse em Maurício, que tem possibilidades de ser vendido nesta janela, mas o valor ainda é considerado baixo pela direção colorada. A gente vai falar também sobre a possibilidade do Atlético Mineiro contratar Bruno Fux, o que pode interessar ao Internacional em relação a um percentual que o Inter ainda possui sobre este jogador. E uma notícia que veio da Argentina de um amistoso que seria realizado contra o Colón. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E eu já começo falando sobre o principal assunto do dia, tá? Que é a informação trazida pelo Lucas Colar e pelo pessoal do Vozes do Gigante. E uma informação que caiu como uma bomba no bastidor colorado. A gente tem falado nos últimos dias que o Inter estava marcando para negociar com o empresário de Tyson o seu futuro no início da pré-temporada. E a gente sabe que existe uma grande possibilidade do Tyson deixar o Internacional. E a informação trazida pelo Lucas Colar é de que o Internacional já comunicou Tyson de que não conta com ele para a temporada de 2023. Liberou o jogador para procurar outro clube e que, inclusive, o interesse da direção é que ele nem se reapresente no dia 14 de dezembro. Essa é a informação do Lucas Colar, que é um repórter de muita credibilidade, um cara que a gente gosta muito, vocês sabem, e que a gente confia muito no trabalho dele. E eu vou dar aqui o outro lado da apuração, que é a gente tentando correr atrás dessa informação e tudo que a gente conseguiu encontrar sobre isso, tá? Indícios, algumas leituras e algumas manifestações. Da parte do empresário do Tyson, houve uma manifestação pública e o empresário do Tyson está dizendo que não há nada garantido em relação à saída do jogador, tá? E ele disse isso durante a noite desta quarta-feira. Inclusive, eu vou repercutir e reproduzir o que ele disse para o Revista Colorada, tá? E que é uma declaração bem interessante que eu quero a ajuda de vocês para explicar. Ele falou o seguinte: eu estou conversando com o presidente, mas não existe nada definido. A gente sabe das dificuldades que o Inter tem e que o Tyson tem um salário alto, mas até o momento não existe nada encaminhado para a sua saída. De um lado, o Diego Dornelles nega que já tenha sido definida a saída do Tyson, mas de outro lado, ele não nega que a saída é sim uma possibilidade e de que o Tyson pode sequer não se reapresentar no dia 14 de dezembro. Ele não garante isso e ele fala que existe já uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos, ao contrário daquilo que a gente tinha, que a conversa só aconteceria na reapresentação. Ele garantiu que já está conversando com o presidente. Então, algum papo aconteceu ao longo desta quarta-feira. E por que eu digo que alguma conversa aconteceu ao longo desta quarta-feira? Porque ontem eu ouvi também do empresário do jogador que não havia tido conversa ainda e que a conversa estava marcada para acontecer no dia 14 de dezembro. Então aqui com essa manifestação do Diego Dornelles fica claro que aconteceu alguma conversa nesta quarta-feira. Tá. E ele não garante que o Tyson vai sair. Eu busquei durante toda a noite contato com pessoas do Internacional. Diversas fontes, de diretores, alto escalão, diversas pessoas. E absolutamente ninguém respondeu. Houve uma lei de silêncio no departamento de futebol do Internacional na noite desta quarta-feira, depois que veio a notícia do Lucas Colar, de que o Tyson estaria saindo. Algumas pessoas com as quais eu consegui contato desconversaram, falaram que não sabiam de nada, não negaram a informação. Eu não tive, e eu busquei contatos durante toda a noite, eu não tive da parte do Inter uma negativa sobre esta informação, mas também é importante dizer, não tive uma confirmação.
vou falar aqui uma leitura, tá? De quem acompanha e conversa com essas pessoas quase sempre. Acredito que se fosse um absurdo esta informação, já teriam me desmentido, já teriam me dito não procede, porque normalmente é assim o procedimento de uma apuração como essa. A gente busca e quando se desmente rápido. E o Inter não desmentiu. Eu tive na noite dessa quarta-feira silêncio das pessoas do Internacional e espero que na quinta-feira esse assunto seja esclarecido. Além disso, a gente teve uma manifestação do irmão do Tyson em redes sociais, o Humberto, que disse o seguinte: um dia vocês vão saber de tudo. Foi bom enquanto durou. Sinalizando, nesta publicação que veio depois da informação do Lucas Colar, de que o Tyson vai sair, de que o Tyson já saiu do Internacional. O Tyson, e aí vou contar um outro bastidor meu, tá? Quando veio a informação do Lucas Colar e a gente ficou buscando contato, eu falei, cara, é ficar ligado no Instagram do Tyson, porque a gente conhece o Tyson. E se o Tyson de fato foi comunicado de que não vai ficar, ele vai falar alguma coisa no Instagram. E ele não falou. Ele publicou um stories, inclusive, de uma foto de uma árvore de noite, com a lua ao fundo, nenhum sinal de nada. Então o que a gente tem é isso. A gente tem as sinalizações de que o Tyson de fato sai, vindas do irmão, vindas do fato de que ninguém do Inter desmentiu, e a gente tem essa posição pública do empresário que está dizendo que não tem nada definido, mas não desmente que existe a chance do Tyson sequer se reapresentar no dia 14 de dezembro. Uma outra informação daí que o Lucas Colar trouxe que é importante, que o Ronaldo Fenômeno ligou pro Tyson, tá? Pedindo pro Tyson, enfim, querendo saber das condições do Tyson, convidando o Tyson para jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro quer o Tyson, tá? E o Cruzeiro já tentou a contratação desse jogador. Pode haver um acordo entre Inter e Tyson para que ele seja liberado, tá? E aí assine com o Cruzeiro. Se o Tyson abrir mão de alguns valores, aí vão ter que conversar e sentar. E aí parece, pelas informações do que diz o Diego Dornelles, do que não diz a direção do Inter, do que diz o irmão do Tyson, que tá tudo caminhando por aí. Mas a gente vai aguardar quinta-feira porque deve haver maiores esclarecimentos sobre isso. Mas eu, pelo menos, não tenho a confirmação ainda de que Tyson não é mais jogador do Inter, beleza? Vamos para os próximos assuntos aqui, então, desta quarta-feira. Eu quero falar sobre Maurício, tá? E a gente recebeu também a informação nesta quarta-feira de que a Atalanta está interessada no jogador. 7 milhões de euros é o valor que a Atalanta estaria disposta a pagar pelo Maurício, que é bem abaixo daquilo que o Inter pretende, que é 10 milhões de euros pelo Maurício. Tem outra situação. O percentual do Inter em relação ao Maurício ele é considerado baixo. Uns têm que é 70%, eu já disse aqui eu tenho que é 60%. Alguns colegas, inclusive, têm informado 50% nos últimos dias. Vamos esperar para saber qual vai ser o próximo movimento do Internacional. Mas, do que eu ouço do Beira-Rio, 7 milhões de euros é muito pouco pelo Maurício, dentro do que a direção quer. E, inclusive, existe uma outra tendência de estratégia de abordagem do Internacional em relação a essas vendas. Existe a possibilidade do Inter vender só no meio do ano. Ao longo dos próximos dias, a gente dá mais uma explicação nisso, tá? Bruno Fux. Surgiu hoje a informação em BH de que o Atlético Mineiro quer contratar Bruno Fux, a pedido do técnico Eduardo Cudê. O Inter tem 20% dos direitos econômicos desse jogador que foi vendido para o CSKA Moscou da Rússia por 8 milhões de euros, tá? Mas a negociação com o Atlético Mineiro, dentro do que está sendo veiculado em BH, não renderá nada para o Internacional, porque o Atlético está querendo uma negociação de empréstimo do Bruno Fux. O Bruno Fux vindo por empréstimo para o Galo, o que não traz dinheiro para o Internacional. Mesmo que o Internacional tenha 20% dos direitos econômicos do jogador, não resultaria em nenhuma receita para o clube. Uma última aqui, tá? Saiu na imprensa argentina a informação de que o Inter estaria marcando um amistoso contra o Colón da Argentina na pré-temporada, tá? A informação ela veio de um repórter, tá, argentino, que disse que o amistoso aconteceria no Beira-Rio, que o Colón viria de voo fretado e tudo mais. O Agustin Baroni foi o colega que publicou essa informação. Informação essa, sim, que é negada pelos dirigentes colorados. Todos já desmentiram essa informação, dizem que não procede, que o Inter não tem nenhuma negociação com este clube argentino, tá? Vai nesse vídeo que eu publiquei na tarde dessa quarta-feira, porque eu falo sobre Lucas Romero. Eu e Matheus Dávila reagimos a lances
do volante argentino, que pertence ao Independiente Avejaneira e desperta o interesse do Internacional. E como eu falei na thumb do vídeo, ele tem atributos que o Gabriel não tem. Então é interessante clicar aqui só para assistir os lances de Lucas Romero, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Não tem jogo da Copa ainda nesta quinta-feira, mas a gente está sedento para a sexta, que já abre com a partida da seleção brasileira, meio-dia, contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Eu vou passar aqui só as odds do Brasil, tá? 8 a odd da Croácia, 5 a odd do empate, 1.4 a odd do Brasil. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!